Mas o que diabos é Reta, cara? E aí, seus entusiastas de Magic? De boa? Eu sou o Henry e vamos conversar. Então eu vou falar qual é o deck, mostrar aqui, né? O power level e um resuminho em uma frase do que ele faz. Tá? A gente começa com alguns que vocês já viram no canal, tá? A partir do power level. Então, power level 6, né? Teria nossos decks mais, entre aspas, fraco, né? Enfim, a gente não vê muito assim, porque se o mesão é do mesmo power level, não tem muito fraco e forte, mas power level 6. A gente tem o deck do Rafik. Ele já apareceu em alguns vídeos. Ele é um Bunch, Voltron-ish, né? Sei lá. Esse deck, ele na verdade foi um compilado de coisas que sobrou do que eu tenho. E eu ganhei essa arte do Rafik de um colega. E achei muito bonita e queria fazer o deck. E acabou que virou um queridinho nosso aqui para usar. Onde eu uso criaturas que, de alguma forma, tem alguma evasão ou algum efeito de ataque. E em encantamento, instant, enfim, eu coloco ou evasão ou efeitos de ataque. Que daí, junto ao Rafik, eu consigo abusar disso. Né? Mas é um deck bem pile, assim. Ele não foi montado do zero, né? Ele foi meio que um compilado de coisas que eu tinha sobrando aqui. Outro Power Level 6, a gente tem o famoso deck do Victor, de Victor. Né? Esse foi o primeiro deck do Victor. E a gente queria fazer, obviamente, com o comandante Victor. Esse é um Orzhov Reanimator, bem padrão. Se você lê o que a carta faz, o deck é basicamente querer abusar dele. Então é um deck de encantamento. O deck ele é absurdamente barato, né? A gente fica muito impressionado com o como ele performa. E basicamente eu quero ficar stormando pelo menos 3 encantamentos todo turno para fazer essa ideia de hate na mão dos oponentes, enquanto eu reanimo uns troços grandes e tento ganhar. Né? Também é o deck favorito do Victor. Power Level 6, a gente tem a Sofia. Esse foi um dos últimos decks que a gente fez. Um queridinho meu, particularmente, que é o Time, que é o doguinho. Né? E a minha ideia, basicamente, era... Eu não sou muito fã de Voltron, mas eu queria um deck parecido para eu ter uma experiência, e daí a minha ideia é, bom, como eu posso deixar um Voltron pior? Né? Então, em vez de bater com o meu comandante, eu bato com o cachorrinho que o meu comandante cria. Faz com que, em vez de só bater 21, eu preciso bater 40, né? Mas a minha ideia para ser um pouco diferente, né? Foi abusar do encantamento Arcanum Wings, que tem esse efeito único de Aura Swap. Então eu pensei, pô, que legal que eu posso fazer isso em Instant Speed, né? Então eu consigo bater com o time, o cachorrinho voando, eu acho que pelo flavor isso é muito divertido, e em resposta ao dano eu posso swapar por qualquer encantamento gigante. Né? Então, que normalmente eles não são tão usados, tá? Esse é um deck que a gente vai ter que arrumar um pouquinho, né? Eu vou falar isso também um pouco mais pra frente, de que a gente vai fazer algumas mudanças, aproveitar que vai ter os deck techs e já fazer algumas mudanças do que a gente acha que é plausível, mas não vai fugir muito do budget do que a gente está propondo aqui de power level, tá? Então a gente tem a Sofia. Próximo deck é o Meister. Esse já ganhou muito. Uma maneira doida aqui, né? Esse deck já proporcionou umas histórias aqui nossas. Então esse é um Azorius Control padrão. O que eu acho legal é o fato do comandante ser um Planeswalker. E a ideia aqui é realmente abusar do efeito dele, de diminuir, do Scry. E eu queria um deck que eu pudesse bater com os Planeswalker. Então, eu queria montar um deck em torno da Luxior, essa espada, que faz com que os meus Planeswalker virem criatura. Isso é muito broken. A gente ainda está percebendo todos os efeitos que isso pode criar, né? Mas a gente queria fazer esse deck de Super Friends, vamos por assim, de alguns Planeswalker, que de alguma forma eu desse uma global na board, bem estilo World Purge, que é o que eu falo quando eu vou introduzir, que o deck tem, inclusive, que é essas globais de tudo, né? Inclusive de land, e aonde só sobre o meu Planeswalker batendo, né? E, enfim, acho que a gente já conseguiu fazer isso uma vez no vídeo, né?
A gente tem a Niambi. Tadinha, essa daí só tomou por enquanto, né, nos vídeos. Bom, esse é um tribal, na verdade, de Doctor. Eu não sou fã de Doctor Who, nem ninguém aqui, mas a ideia seria legal pra gente ter. Você vai perceber que a gente quer ter várias experiências, né? Então, uma experiência de um pseudo-tribal. E o que eu achei legal foi a ideia dos Doctor, né? É um Azorius e mesmo assim eu consigo, porque eu abuso também um pouquinho de alguns Changelings, né? A ideia do deck é controlar a board. É um deck com umas barreiras, porque ele usa o Teferi, né, que a Niambi tutora como engine. Então eu quero proteger o Teferi, enfim. E eu quero usar essa carta aqui, que é o Mirror Entity, para transformar até as barreiras em Doctor, né? E daí eu ganho com o Gallifrey, né? Que é o encantamento que se eu controlar tantos doutores eu ganho na upkeep. Eu posso fazer isso utando o Teferi, que eu ganho um turno extra, né? É um rolê, por isso que ele é um Power Level 6. E ele também ali pode ganhar batendo com as barreiras também, né? Mas, enfim, deck bem diferente também. E as cartas dos Doctors são muito divertidas de usar. Power Level 6, Caparoct. Esse é um Voltron clássico, bem clássico mesmo. Esse é um deck que eu fiz, né, pro Hero. E, diferente de mim, ele gosta do Voltron, né, do tal do Voltron. Só que ainda assim a gente não queria um padrãozinho. Então a ideia foi usar o Caparoct. Eu acho muito legal a ideia de eu poder tapar os equipamentos, né? E o deck cria essa sinergia de que, bom, já que eu vou cheatar as coisas pequenas com o efeito dele, eu posso deixar as interações com um custo maior, porque eu vou poder ter a mana para castar. Então o deck é basicamente isso, né? Tem as coisas que pumpam ele custando 3 ou menos, e as coisas que controlam a board, que dá draw 4 ou mais. E daí eu fico tapando equipamento, né? Enfim, tem as suas questões aí do Voltron. Power Level 6, a gente tem o Roku, né? Também já fez umas loucuras nesse canal. Esse é um deck de Glimpse. Glimpse é uma das minhas cartas favoritas, né, do formato a princípio, ou está sendo pelo menos. Deixa o jogo um bizarro do que eu posso fazer. Então o deck, a minha ideia era fazer um deck constante de Glimpse. Para isso eu sabia que eu precisava ter muita coisa na board para fazer um Glimpse grande, e isso era mais fácil fazendo com token. E uma maneira natural de fazer o Glimpse, né? Como o Glimpse tem essa ideia de ser 0 de custo, eu não consigo castar da mão sem ser pelo Suspend, eu sabia que tinha que ser por Cascade. É a maneira mais fácil. E daí procurando, obviamente num budget, né, que a gente não tem nenhum deck caro, eu encontrei essa criatura aqui, né, que faz o Cascade se eu tenho ali o Delirium. E como ele custa 2, é só eu não ter nada que custa 1 no deck. Então, o deck é isso, é baixar uma porrada de token. O deck é infestado de uns bichos gigantes e eu tento fazer essa criatura com Delirium e por causa disso eu faço um Glimpse grande. Bom, a gente tem o Volo, grande Volo. Aqui também é uma piada interna nossa que é um deck que a gente não era muito assim assíduo para jogar e de repente ele ganha todos os jogos, né? Bem padrão também, bem o que o Volo quer fazer, então é um deck de zoológico, né? Cada criatura tem um type diferente, isso já deixa um deck bem divertido. O deck tem 55 criaturas, então é muito engraçado pensar nisso. E ele tenta ganhar com o Cyclosis Crawler, já que o Volo dá draw pra caramba, ou com a Taças Oracle de pobre lá, né? Que é o... Deixa eu procurar aqui. Laboratório Maniac. Então, acho que até então ele só ganhou no canal de Psychosis Crawler, mas, enfim, é um deck que acabou se tornando divertido, é um deck que tem essa side quest de você ter que ficar anotando, tem o seu flavor. Tô demorando demais, né, galera? Vamos lá, Power Level 7. A gente tem a Seriema, né? Esse é um deck meu que... Quando saiu as stations e elas podiam ser comandantes, seria legal a gente ter um. A gente tenta fazer, obviamente, né? De novo, aquela balela de experiências diferentes. E eu achei muito legal a interação que ela tem com a Sephara, né? Elas parecem que foram feitas uma para outra, porque
A Sirema tutora a Sephara consegue entrar em campo de graça, né, muito barato, e já tapar para transformar a Sirema numa criatura, e as duas deixam as duas indestrutíveis, enfim. Então eu falei, então eu vou fazer um deck a partir disso. Então um deck de Flyer, para eu castar a Sephara, e branco é a minha cor favorita, desculpa. Então o Mono White eu acho muito divertido de jogar. É um deck frágil, porque se eu perco a Sephara, o deck vira um flyerzinho beatdown, mas acho muito divertido esse super turno, combo, interação de tudo ficar indestrutível, né? Power Level 7, a gente tem o Rolesk, né? Que beira ali um Power Level 8, pelo menos pra gente, é um deck que sempre performa muito bem. É um deck meio padrão, na verdade, de Rolesk. Eu já vi múltiplas pessoas fazendo assim, que é fazendo cópia do Rolesk, porque o efeito de ETB e de morte dele é bem broken. A partir daí, então, ele acaba as cópias ativando as duas coisas, né? E é um Simic, né? A combinação de cor mais forte, mais chata, né? Chata. Acho um saco essa combinação de cor. Mas acaba sendo um deck forte. A gente tem um deck do Tom, né? Esse é um deck meu de muito tempo. Foi um dos primeiros que eu fiz. Gosto muito mesmo. É um deck que ele já vem há anos sendo pensado, sendo atualizado. Talvez um dos que eu mais me divirta jogando. É um deck um pouquinho mais complicado de jogar também. Muita coisa na board para pensar. Mas ele iniciou com a ideia de eu querer um deck para remover esses contadores das sagas, quando eu percebi que as sagas podiam ficar meio que eternamente a partir disso. Na época que eu montei nele, tinha literalmente 4 cards que faziam isso. Então o deck era cheio de tutor, enfim. E a partir do momento que foi saindo mais coisas com esse texto, né, de remover contador de permanente, porque a maioria remove mais um, né? Eu pude começar a tirar os tutores e ficar mais divertido de jogar. E eu comecei a achar muito divertida a ideia também de remover coisas que não são só de saga, né? Então a gente tem algumas cartas com Cumulative Upkeep, que é um negócio super antigo, e eu sou muito fã de carta antiga, então foi se tornando esse deck tão divertido e tão diferente de pilotar, né? E a maioria dos meus decks favoritos são 5 colors, só por eu ter mais opção, sendo bem sincero. Power Level 7, a gente tem a Susan e o War Doctor, né? Aparece bastante aqui nos vídeos também. É um deck Stomp, é um deck também que veio de uma ideia, quando a gente monta deck, muito sobre... Eu perco muito espaço com Ramp, esse Ramp custa 2, porque eu preciso garantir um na mão inicial. Então parece que eu tenho que rodar 10 para eu ter um, e é muito espaço. Então a ideia foi, bom, e se eu tiver um Ramp todo garantido todo o jogo? Então a gente achou a Susan, tem a Ruby também, se eu não me engano, mas eu queria ter uma cor a mais, então a Susan me possibilitou isso. E eu falei, bom, então eu não preciso ter nenhum Ramp no deck, porque eu tenho garantido ela. Claro, né, se alguém eliminar ela no turno que ela entrar, vida que segue. Mas... Então o deck inteiro, ele é de custo 4 ou mais, sabendo que todo jogo mesmo eu tenho garantido esse Ramp, e me dá espaço. É um deck que ele tem Glimpse também, porque tem uma criatura com Cascade de custo 4, e como o deck não tem nada que custa 3 ou menos, eu queria fazer, porque é um deck cheio de coisa grande, né? Então a gente conseguiu aí pôr o Glimpse no meio, né? Mas acaba sendo muito divertido. No início a gente colocou o War Doctor só pra fechar as cores, e depois a gente começou a descobrir o quão forte essa carta é também. Então foi bem legal. Power Level 7, Yes Man. Um dos meus favoritos também, Mono White, e... Meu, olha pra esse bicho, não tem como. Personal Securitron, o negócio é uma piada já na carta. Olha a carinha dele. Stacks, né? A gente permeou um pouquinho ali, eu gosto muito do CDH, do competitivo, e eu sempre joguei Stacks. É um negócio que eu gosto bastante, eu gosto de ser o cara chato dos tabu, de jogar de LD, enfim, a gente depois conversa sobre isso em outro vídeo. E eu sempre quis fazer um deck nesse estilinho, e acho que o Yasmin caiu como uma luva, muito divertido. O Nextax faz esse combinho dele de ficar comprando carta pra caramba, muito dinâmico, muito legal. Power Level 7, a gente tem a Hercule.
ela também foi um compilado de coisas que a gente tinha aqui. E eu queria mais deck combo, né? Por mais que a galera não goste de combo, né? Enfim, para ter mais uma vez uma experiência diferente, diversas formas de ganhar um jogo. Então faltava essa forma de ganhar um jogo entre os nossos decks. Então eu fiz esse Mono Blue Combo, bem control, bem legal de montar. Pela habilidade dela, foi um deck building muito divertido, porque a gente quer um número muito próximo de cada tipo de carta para dar certo com ela. Então foi uma experiência legal de montar e se paga, né? Normalmente a habilidade dela aí funciona de uma maneira bem efetiva. Power Level 7, Queen Kyla, né? Aqui é os nossos queridos, né? É um dos decks favoritos aqui do nosso canal também. E pra gente, né? Aí pra vocês avisam aí. É um deck literalmente feito para combar com a Queen Kyla. Então, mais uma vez, é um deck building muito diferente, muito legal. Tentar colocar em números parecidos custo 1, 2 e 3 e só criatura e artefato. Então, o deck ele não tem nenhuma instant, nenhuma sorcery, isso que é o divertido dele, o diferente. E ele só tem 2 encantamentos. Então, o deck ele é infestado de criatura e artefato, com esse mesmo número de quantidade para custo 1, 2 e 3 para eu tentar abusar cada vez mais da Queen Kyla, né? E acaba sendo deck stacks também. Então foi a forma que a gente conseguiu dele jogar uma mesa. Power Level 7, Ruka, o Carumel. Um dos meus favoritos, 5 Color, eu tenho bastante opção. Eu queria um deck tribal, além da Niambi, e esse foi uma maneira diferente. Essa ideia de eu fazer um tribal de tribais, né? Então, eu não queria fazer um deck de Changeling, né? Mas que é o que normalmente a gente vê. Mas eu queria, né? Então, a forma que eu encontrei foi com ela, porque ela dá Changeling pra tudo. O deck, ele tem a sua força, por ser um tribal de Sliver, né? De Fractus. E uma coisa que eu achei legal de usar os Fractus é que, pelo menos no passado, eles eram mais por muito, assim, os mais comuns do tribal. E eu acho que com a força que tá vindo aí, elfo, vampiro, dragão, sinceramente, eu nunca mais vi nego usando deck de Fractus. Então, eu achei legal também retornar esse, pra quem é mais saudosista, né? Essa ideia antiga do jogo de algo que era tão forte. Né? Então, beleza. Power Level 8, a gente tem o Code. Esse é o meu deck do coração, é o meu deck favorito e é o deck que a gente menos usa no canal porque ele tende a ser meio degenerativo. O deck ele é um Spellslinger pelo Code e ele tem um lance de ganhar com os portões, né, com Maze's End. Então, esse é o deck que eu mais gosto de pilotar, é o meu deck favorito, é o deck que eu mais gastei tempo, gastei dinheiro para tentar fazer da forma que eu quero. O deck, então, ele tem essa ideia de ganhar com o Maze's End enquanto limpa a board, então é um deck bem control. E ele também pode ganhar no Storm, porque eu consigo polimorfar o Code para fazer a Jadze, que é bem degenerativa depois que você começa a ver o que ela faz, né? Mas enfim, é um deck aí, 5 Color Spellslinger. Para quem gosta de pilotar, né, fazer muita ação em um turno, que é o que eu gosto, acaba sendo um deck bem divertido nisso. Power Level 8, Emmet Selk. Esse é o deck favorito do Hiro, eu acho, né? Ou a Estola, depois a gente vê isso. Mas é um dos favoritos. Final Fantasy é um negócio que também a gente gosta bastante, tanto eu quanto o Hiro, principalmente o Hiro. E, se eu não me engano, esse é o personagem favorito dele. E ele abriu essa carta num booster. Essa carta é bem cara, né? O Emmet. Então não tinha como a gente não fazer um deck dele. Então é um deck padrão, não tem nada fora da roda. É um deck control, com a parte de trás do Emmet, que é broken demais. Normalmente ele não performa tão bem no canal, porque na verdade todo mundo foca ele, né? Então é o lado ruim de você ser um deck quebrado. Mas, enfim. Power Level 8, Sisei. Mais uma maluquice minha, 5 Color. Ele começou lá atrás sendo um deck de Kenrith, e daí ele virou uma Sei, mas de início era pra ser um deck de Spike It, que é
esse equipamento aqui. E tem umas interações bem malucas, o dia que eu fizer o deck tech eu mostro. E daí a partir disso eu fui colocando novos packages no deck. Então em vez de eu ter um deck de Spy Kid, é um deck de Sunforger e um deck de, enfim, alguma outra coisa, eu consigo colocar tudo num deck só. Então acabou que se tornou esse deck de lendários. É um deck que eu preciso tutorar bastante, então assim, né, não é um deck que dá pra ficar usando muito repetitivamente, porque acaba se tornando igual, né. Mas volta e meia, quando a gente esquece desse deck, quando vai pilotar é bem divertido. O Spy Kit é bem complicado de usar, mas quando funciona é umas interações bem fora da caixa. Power Level 8 a gente tem a Scarlet, que a gente já não tá vendo se é Power Level 8, né? Mas enfim, isso pode mudar. O Sol também apanha nos vídeos, mas é o deck do Opal Palace, né? Que é esse terreno aqui. E basicamente é essa pegada diferente de... Eu joguei um jogo uma vez na minha vida aí, com um jogador de Yuriko no CDH, e eu achei muito engraçado, e isso acontece com Derev também, pra quem joga de Derev, que é esses decks que ficam castando o comandante, assim, à torta e à direita, sem preocupação se ele morre ou não, por causa dessas ideias de cheatar ele, né? E quando saiu o Webslinging, né, os saudosistas aí se coçam, né, com esse tipo de coisa. Mas quando saiu o Webslinging, que é basicamente um ninjutsu, na minha visão, falei, pô, que legal, dá pra fazer algum deck que abuse do fato de eu ficar, mano, castando meu comandante e matando meu comandante infinitas vezes. Que é contra-intuitivo, né, a gente normalmente, o custo adicional do comandante faz com que perder o comandante seja visto como algo ruim, e eu quis fazer um deck que subverte isso, e na verdade eu quero ficar matando o meu comandante o máximo de vezes possível. Então, unindo essas coisas, eu consegui chegar na Scarlet Spider, que é o que tem o Websling mais fácil, e combar com o Opal Palace, né? Enfim. E pra fechar, o Power Level 8, a gente tem a Stola. Esse sim a gente sabe que é o deck favorito do Hero, e não me pergunte por quê. É um deck Drain, bem esperzinho control, né? E o que eu achei pelo menos divertido e legal dela é que ela usa cartas um pouco diferentes, né? Ela quer essas cartas de custo 3 ou mais que possam ser castadas de graça, ou enfim, com algum custo reduzido, de alguma forma. Então, pelo menos tem isso, né? Pelo menos é legal por ter essa vibe diferente. Vamos lá, então esses são os decks que apareceram nos vídeos, né? A gente tem alguns decks que ainda não apareceram, mas eu vou explicar aqui pra vocês. Então a gente tem a Magda, né? Eu diria que ela é um Power Level 8, quase 9, é o meu deck mais forte. Ela não apareceu nos vídeos porque eu acho que ela acaba desbalanceando um pouco em relação aos outros decks que a gente tem, mas eu não montei ela pra CDH, mas ela é o meu único deck que eu consigo sentar e jogar um CDH, deck que eu tenho mesmo. Mas enfim, ela é um deck combo. Basicamente, se eu tenho um elfo que é um artefato na mesa, e eu ativo ela uma vez eu ganho o jogo. Então, é um deck combo. Obviamente, se pararem o meu combo, é um deck de veículo também. Então, ele começou com esse flavor. Ele era um deck de... Me fugiu o nome agora. Eu vou por aqui. É uma Comandante Boros de anão e veículo. Começou com esse, e daí eu ganhei uma Magda, e daí, depois que eu vi o power level dela, fica triste de usar esse outro, então eu acabei usando ela. Eu tenho que pôr o combo, porque também é barato, e é uma opção de ganhar o jogo, mas eu mantive a ideia de ser anão e veículo. Então, se o meu combo é parado, vira um beat stick dos meus anão batendo com o veículo, né? Mas acaba sendo um deck bem forte por combar rápido. Outro deck que não apareceu ainda no canal são os decks que tendem a aparecer, tá? A gente tem Calaxion, esse é mais fraco, esse é um Voltron também, é um Voltron meu, Mono Black, desculpa, Mono Black, e ele abusa do meu comandante C3 mana 7/2, então eu acho muito engraçado o fato do meu comandante ser um bicho vanilla, sem habilidade, né? Então essa é a ideia dele. E, enfim, eu tento me segurar no jogo dando lifelink pra ele, porque ele é 7/2, e eu tento ganhar batendo com ele poucas vezes, porque ele é 7/2.
Então, ainda não apareceu no vídeo, mas também deve aparecer aí. Vamos lá. A gente tem a Karlach junto com o Cultista, né? São os decks que devem aparecer mais pra frente agora, tá? Esse, mais uma vez, é um Voltron, não é meu, né? Esse tende a ser o mais forte, tá? Entre os Voltron que a gente tem. A Karlach é uma carta bem cara mesmo. Mas a gente fez específico porque é o personagem favorito de uns nossos colegas aqui do Baldur's Gate, se eu não me engano, né? Eu não conheço muito. Mas, enfim, é combate extra. Bem broken, tá, galera? A gente tem a River Song. Né? A gente tem bastante coisa de Doctor Who, se eu não me engano, mesmo que a gente nunca tenha assistido. Né? Mas os efeitos são muito divertidos, tá? Esse é um deck de Charge Counter, né? Então é um deck de artefato que abusa dos Charge Counters e tem algumas interações legais aí que a River Song tem. Né? A gente tem o deck da Azula, tá aqui. Né? É um deck novo, porque o Avatar, pelo menos quando eu tô filmando esse vídeo, é uma das últimas coisas que saiu no jogo. Né? É um deck de usar o deck dos outros. É uma coisa que a gente não tinha, né? Enfim, é um deck Blink de usar o deck dos outros. A gente fez aí também. A gente tem o Xenos, também é um personagem de Final Fantasy. E, cara, esse deck é doido. Basicamente, a parte de trás dele diz que se o jogador alvo que ele escolheu perder o jogo, você ganha o jogo. Então, o deck ele é um padrãozinho de criaturas com voar, com lifelink, enfim, criaturas boas no geral, tá? E o deck ele joga um jogo padrão sem fazer o comandante bem bonitinho, fofinho. E quando alguém vai morrer, tá prestes a morrer, a gente usa desse terreno aqui, que eu esqueci o nome. E utiliza tem mais uma carta também que me deixa no Mono Black fazer as coisas em flash. Então, eu utilizo isso pra fazer o meu comandante no turno que a pessoa vai morrer pra eu ganhar o jogo. Então, eu cheato aí a vitória do nada. Muito diferente, muito legal. A gente tem a Vazi, não sei. Esse é um deck meu de política. Basicamente, é um deck que eu quero abusar dessa parte de politicagem, pra quem meus amigos aí do CDH sabem bem do que eu tô falando. E é uma coisa que eu sinto falta nos mesões casuais, né? E é o que eu acho que deixa o jogo mais complexo também. Então é um deck de eu crio tesouro e consigo dar tesouro pros outros. Então vira uma politicagem ferrada, assim, o jogo. Mas no final das contas é um deck de tesouro. Tá? A gente tem a Esika, né? O nosso único deck que o comandante é um veículo, desde que mudou a regra aí, de que os veículos podem ser comandantes. E esse é um deck para uma colega nossa que a gente montou. Ele é uma mistura de gatinho e de planta, né? E a gente pôs a Esika aí de comandante. A gente não usou esse deck ainda no vídeo, mas também é um dos decks que tendem a aparecer aí por ter essa pegada tribal e um comandante ser um veículo, que é muito legal. Pra fechar, a gente tem minhas últimas maluquices. A gente tem a Chorus of the Conclave. Essa é uma das minhas cartas favoritas do Magic. Eu gosto muito de carta antiga. Se eu mostrar pra vocês a minha pasta de coleção, é só comandante de 1900. Mas essa eu acho maluca. E esse é um Turbo Fog. Tá? Esse é um deck de eu ficar dando Fog pela eternidade, né? Enquanto eu ganho vida, tá? Então é um deck Turbo Fog com gerar muita mana e castar spell para ganhar muita vida. Então bem assim, não interativo e que no final eu tento ganhar o jogo. Eu posso fazer a Chorus e fazer umas criaturas gigantes com o efeito dela, mas na verdade eu tento ganhar o jogo com Hurricane, depois de ganhar muita vida e dar Fog. E é isso, né? E Selesnya é minha combinação de cor favorita. E até então eu não tinha um deck Selesnya, o que é absurdo. Então é meu queridinho. Eu tenho o Skeleton Ship. Se é antigo, vocês sabem que é meu, tá? E esse é um deck
voltado a uma carta bizarra e antiga também, que é a Ice Cauldron. Tá? Então o deck ele busca abusar desse negócio aqui, que é complicado. O dia que ele aparecer ou no deck tech ou no mesão a gente tenta explicar melhor. Mas é um deck de dar tap and tap e proliferar. E no final eu gero bastante mana com Ice Cauldron e faço uns troços grandes. E é isso. E é isso, fechamos. Foi, esses são os nossos decks. Então esperem, né? Aguardem para ver quais vão ser os deck techs. A princípio a gente tem 30 semanas aí de deck tech garantido com os que a gente tem, mas também até lá a gente monta mais, desfaz de algum. Então vai ser um negócio novo aí pra gente. Eu vou usar esse óculos aqui, ó, de cria. Tacar um Summer Electro Hits no fundo